São convidados da edição da noite o economista Paulo Trigo Pereira, o diretor do Semanário Expresso, Ricardo Costa, e Miguel Marques dos Santos, advogado. Muito boa noite aos três. Ricardo, começo por ti e para uma espécie de radiografia deste processo, para saber que rastro político deixa ele. O rastro político deixa um que é absolutamente evidente, que é houve um ministro que teve que sair, mas não sei se vai deixar mais algum rastro político do que esse. Duvido bastante. A não ser que achemos que rastro político se inclui alterações no CEF, enfim, na estrutura do CEF, sobretudo aí é só a substituição de uma pessoa, e aí sim eventuais alterações, que se falam há muitos anos, depois andam para trás, para a frente, nos serviços de informações, serviços secretos, enfim, vulgo, mas isso já é uma decisão um bocadinho mais lateral e que eu não tenho a certeza se vai ser tomada, até porque normalmente isso obriga a pelo menos um entendimento entre os dois maiores partidos, mesmo que seja tácito ou de bastidores, mesmo que não seja absolutamente formal. Portanto, eu duvido que tenham um lastro político muito superior a esse. Viu-se hoje, repara, o que decorreu hoje na Assembleia da República foi exatamente o que qualquer pessoa, nós podíamos ter escrito antes o que ia acontecer. A questão dos vistos gold, que é uma questão obviamente muito complexa, mas sobretudo do ponto de vista, se quisermos, político, mais elevado, do ponto de vista ético, até do ponto de vista de Estado, se faz sentido ou não os Estados concederem este tipo de vistos, essa sim era uma questão política relevante, que nunca foi seriamente discutida em Portugal. Também não vale a pena, enfim, achar que essa discussão pode ser feita sem termos em conta que outros países da União Europeia o fazem. Por exemplo, eu, em termos teóricos, acho que os vistos gold são um erro, do ponto de vista de Estado, mas também concedo que, do ponto de vista prático, se outros países europeus o fazem e o utilizam como angariação de investimento, quanto mais não estamos a falar sobretudo de investimento imobiliário, não é investimento reprodutivo, também é um bocadinho absurdo que um Estado como o português, numa situação em que qualquer dinheiro que entre é bem-vindo, em teoria, sobretudo no mercado que estava totalmente morto ou paralisado, como era o caso do imobiliário, mas essa discussão que devia ter sido feita a priori não foi feita, pelo menos que eu me lembro, de uma forma muito séria. Agora, de repente, ressuscitou-se essa discussão por causa de um episódio, enfim, grave, de uma aparente rede onde pode haver corrupção e outro tipo de crimes, eventualmente não sabemos, não conhecemos ainda a extensão do processo nem das acusações, sendo que há sempre um pouco estranho como é que há corrupção num processo que tecnicamente, em teoria, o advogado que está aqui ao meu lado pode falar melhor disso, normalmente recorre, tem trâmites muito rápidos, não é? É sempre um bocadinho estranho, mas veremos, enfim, o que é que está. Portanto, eu duvido sinceramente que hajam consequências políticas que vão muito além daquelas que nós já estamos a ver. E então pergunto-lhe que aspectos de fragilidade ou quais eram as áreas de fragilidade no processo da atribuição dos vistos gold que podia, à partida, criar situações para branqueamento de capitais, para tráfico de influências, para corrupção? Eu muito francamente, não vejo aspectos de fragilidade. E digo-lhe isto porque, quer dizer, o aspecto de fragilidade a maioria dos vistos gold são concedidos a pessoas que vêm de economias emergentes, em que se pode pôr em causa a forma como elas ganharam o dinheiro ou não ganharam o dinheiro. É talvez o único aspecto de fragilidade, porque, aliás, deixe-me dizer-lhe que eu, quando soube deste processo, fiquei impressionado porque não consegui perceber como é que podia haver corrupção num processo que é certo, do ponto de vista jurídico, portanto não há nenhuma incerteza, as pessoas que cumprem os requisitos e têm o visto, e que é rápido. Normalmente os processos de corrupção existem processos que ou não são certos ou não são rápidos e, portanto, quem corrompe para ter alguma certeza ou alguma rapidez num processo, alguma coisa desse tipo. Eu pensei, aliás, que isto poderia ter a ver com falsificação de títulos, quer dizer, pessoas que tinham o visto sem afinal terem comprado casas nenhumas e sem afinal terem... Parece que não, porque pelo menos da informação que temos não há crimes de falsificação e, portanto, eu admito que esse não seja o caso. Agora, relativamente ao processo propriamente dito, o processo é um processo, digamos, escrutinado de acordo com as práticas normais internacionais. A questão do branqueamento de capitais é uma questão, o dinheiro passa pelos bancos, os bancos têm que fazer o rastreio do dinheiro, têm que fazer as verificações que fazem normalmente, fazem os pedidos às pessoas, onde é que elas trabalham, o que é que não trabalham, onde é que o dinheiro vem, etc. Portanto,
tenha alguma dificuldade. É evidente que no meio disto é sempre possível enganar estes sistemas, quer dizer, estes sistemas é sempre possível que o dinheiro seja um dinheiro, saber se o dinheiro é lícito ou não é lícito é uma coisa que nas transações internacionais e sobretudo quando envolvem países que são um bocadinho mais opacos, pode acontecer, mas é difícil, quer dizer, eu não vejo no processo em si, cá, razões para que acontecesse. Vejo razões para que haja muitas comissões de pessoas que ganham comissões na área privada. Desculpe, só interromper, até porque este sistema tinha uma coisa, este sistema não tinha nenhuma limitação. Pois é isso, não justamente. tinha nenhuma diminuição. Aliás, há uma grande contradição com a política que o CDS, por exemplo, defendia quando estava na oposição, em que chegou a defender tetos para a imigração. Caso as pessoas não se lembrem, nós já cá andamos há alguns anos, e há obviamente aqui, por exemplo, enquanto que no caso do CDS na altura defendia que devia haver um limite ao número de imigrantes que entravam em Portugal, enorme ironia, neste momento já não há praticamente ninguém a imigrar para Portugal, portanto vê-se como o CDS não percebia nada do que estava a falar e era um tema puramente eleitoralista, quando Portugal tinha já na altura um problema demográfico grave, e este caso em si, este processo, este sistema, não tem limitação. Por absurdo, se quiserem vir não sei quantos milhares de pessoas, vêm. É só pagar. E essa é que é a questão de facto de fundo, filosófica e de direito. Se quisermos, eu não estudei na Faculdade de Direito, mas na Faculdade de Direito, normalmente estas coisas, quando pelo menos andou no banco da faculdade, não se compravam, isso não existia. Era um direito que se adquiria ou por estar caro, ou então por pessoas que chegavam e pediam asilo, etc. Não se pagava. Passou a ser um bem transacionável. E essa é que é a questão de discussão política, mas não é agora que vai ser tida. Aliás, eu aposto aqui do apostar em público, que se mudar o governo, quando mudar para o ano, provavelmente vai manter este programa em vigor, pode-lhe dar um toquezinho aqui ou acolá, exatamente porque há pelo menos 10 países na União Europeia, tanto quanto sei, que fazem exatamente a mesma coisa. Não, há 14 na União Europeia e há países nos Estados Unidos, etc., que têm. Portanto, os Estados Unidos, o Canadá deixou de ter, mas teve durante muito tempo. Portanto, quer dizer, estamos a falar de sistemas que, do ponto de vista, digamos, absoluto, ético, pode-se discutir, é bom ou é mau. Mas em termos comparativos, se nós quisermos não ter para que outras pessoas façam... Do ponto de vista ético é mau, não eu percebo isso, mas quer dizer... Professor Paulo Tripe, do ponto de vista económico, porquê é que este tipo de investimento atrai estrangeiros e Portugal não atrai outro tipo de investidores estrangeiros? Eu posso comentar aqui um bocadinho, porque eu não estou muito sintonizado com aquilo que... primeiro ponto. Os países... Vamos ver quem são os países pioneiros nesta matéria. Ou seja, Portugal tem que aprender com os países que têm boas práticas, não é com os que têm más práticas. Portanto, foi a Letónia, Chipre, Malta, Espanha e Grécia. Estes foram os primeiros. Aliás, eu não chego a 14, portanto chego a 7. E Espanha foi só depois, não é? Não. Nós fomos pioneiros. Com a Letónia, ao que parece, não é? Eu só sei o que li, neste caso, na imprensa. Portanto, nós fomos pioneiros. Com outros países. Malta já foi repreendida porque Malta vendia cidadania. E agora vamos ver, Portugal não vende a cidadania, mas já agora vamos ver qual é o critério para dar a cidadania em Portugal. Há várias dimensões, mas uma delas é a naturalização. Não vende de imediato, porque mas isto no site do CEF, ao fim de 6 anos é possível. Para os PALOP, para cidadãos de países de língua oficial portuguesa é 6 anos, para países terceiros é 10 anos. O que significa que, portanto, dá-se uma residência, e um dos critérios, portanto há vários critérios, um dos critérios é este. Os outros são perfeitamente a ter mais de 18 anos, é conhecer a língua portuguesa, podem sempre estudar aqui um bocadinho de português, etc. Portanto, estas se forem jogadores de futebol, aí é tudo mais fácil. Exatamente. Então, se fizerem falta à seleção, é nos 30. Exatamente. Se forem dos PALOP, então aí podem ser de qualquer lado. Mas aí dá... Mas, portanto, há aqui uma porta para a cidadania. Este era um ponto que eu quero... Um ponto que eu quero focar é assim, temos que aprender com as boas práticas, não são as boas práticas, são os piores países, as piores práticas que nós estamos a antecipar ou copiar. Portanto, esta é a primeira ideia. A segunda ideia é que isto abre a porta à cidadania. Não é a venda da cidadania, mas abre a porta. Se aquilo for renovado, aquilo pode ser renovado, tem que estar 7 ou 14 anos. A segunda, a outra, eu sou perfeitamente contra estes vistos gold. E a razão é que é óbvio que qualquer privilégio especial, agora ainda há a questão do ponto de vista económico, qualquer privilégio especial que um governo queira dar, digamos, alterando as regras de mercado,
vai ter benefícios. Portanto, o argumento que isto já trouxe 1000 e tal milhões de euros, eu poderia arranjar 4 ou 5 medidas diferentes para trazer para cá dinheiro. Qualquer privilégio especial e o facto de o setor que recebe o privilégio especial estar muito satisfeito com o ter, isto não é argumento nenhum. Aliás, eu ensino isto na faculdade. Ensino que quando se dá um privilégio especial, há uma série de entidades que vão beneficiar e há outros que vão fazer lobby para ter um privilégio semelhante. Portanto, esse argumento não colhe. Nós temos um problema de custos de contexto, a economia portuguesa, e temos burocracia e red tape. Mas deixa-me só perguntar-lhe uma coisa e já percebe o seu diga. raciocínio. Esses privilégios de que está a falar têm custos para os cofres do Estado. Este não tem. Só tem benefícios. Não só quando tem. fala desses privilégios, são redução de impostos. Quer dizer, um diploma que foi aprovado há 2 anos, agosto de 2012, que já rolou a cabeça do ministro, criou uma teiazinha, alegadamente, de corrupção, não sabemos. Não, que caiu o ministro, caiu. Caiu o diretor do CEF, Instituto de Registro e Notariado. Portanto, criou aqui na administração pública um problema gravíssimo de alegada corrupção, branqueamento de capitais e não sei o quê. Isto é um custo. Para mim, eu como economista, contabilizo isto como custo. E, portanto, nós não podemos ter uma política de abrir, digamos assim, medidas para resolver um problema que é estrutural. Nós temos um problema estrutural na economia portuguesa, que a justiça funciona mal. Funciona com muito tempo. Uma coisa que vai ao Supremo leva entre 10 e 14 anos, desde a primeira ação até ao acórdão do Supremo, no STV é passadas várias coisas, leva 14 anos, 10 anos, 12 anos, tenho lido vários acordos agora neste contexto. Portanto, nós temos um problema, de facto, de excesso de burocracia, excesso de custos de contexto, que de facto é um empecilho à economia portuguesa. Agora, isto não se resolve desta maneira. Não é assim que quer dizer, eram 30 dias, quando esta lei foi aprovada, um dos critérios era criar 30 postos de trabalho. Ora, pouco tempo depois, um ano depois, já se reduziu de 30 postos de trabalho para 10 postos de trabalho. Nós queremos atrair investimento. Queremos atrair investimento que crie emprego. Nós não queremos atrair, e já nem vou à questão de ver a origem do dinheiro. Quer dizer, a origem do dinheiro, bom, já nem precisamos de ir aí. Nós não queremos pessoas que usem Portugal como um espaço de circulação, no espaço Schengen, que vêm cá um dia e que depois trazem as famílias, porque há a questão das famílias. Os candidatos reanimaram o mercado imobiliário. Ana, se der um privilégio num mercado qualquer, reanima o mercado. Se der um privilégio num mercado qualquer, do cimento, das profissões liberais, se der um tratamento especial em qualquer mercado, vai reanimar. Porquê é que não deixa o IVA da restauração? Animava o mercado. Não pode ser esse o critério. O critério de que há um segmento de mercado que vai ser reanimado por uma medida extraordinária, isto gera o que nós em economia chamamos de rent-seeking. A rent-seeking é uma teoria que está mais consagrada de procura de rendas, ou seja, há uma série de empresários, entre aspas, que vão procurar investir e vão investir nesse privilégio especial, vão distorcer a economia. É o que está a acontecer aqui. Até neste mercado do imobiliário estamos a distorcer para o segmento, isto promove um segmento do mercado, mas é aquele segmento das casas de luxo, daqueles hotéis em Cascais. Assim. As casas são mais abaixo porque há muitas comissões para receber pelo caminho. Atenção. Não, e podem-se comprar várias casas mais baratas. Assim, o meu ponto é este, o meu ponto fundamental é este. Qualquer que seja o privilégio especial dado numa área qualquer económica, ele tem efeitos. Ele tem efeitos positivos nessa área. Agora, isso distorce a economia. Distorce a economia. E é por isso é que nós, economistas, em geral, só defendemos que haja tratamentos especiais quando há aquilo que nós chamamos de externalidades, ou seja, há um benefício, digamos, para a economia como um todo, e nós então apoiamos e damos um tratamento especial porque vai ter um efeito benéfico na economia como um todo. Agora, não é este tipo de medidas. Eu sou completamente contra. Quer dizer, eu, por mim, suspendia de imediato os vistos gold por 90 dias ou 120 dias. E fazia depois uma análise. E eu acho que o ministro, em particular o vice-primeiro-ministro, que é o pai da ideia, devia dar os dados. Ou seja, destes vistos gold, quantos é que foram para criar empregos? Quantos empregos é que se criaram? Nós, sociedade portuguesa, temos o direito de saber. Foram para aí 10, não, sabemos. Sabe-se a posição do ministro hoje foi muito clara. Entraram 1.100 milhões de euros. Não, espera, os empregos criados foram para aí 10 ou 20. Não, mas os 1.100 milhões é uma coisa. E outra coisa é o emprego criado. Não, mas essa não é uma preocupação do discurso do governo, por segundo que percebemos hoje. Devia ser. Deixe-me só, lá ver, 2 ou 3 aspectos. Em primeiro lugar,
Eu acho que nós não podemos ver o problema só assim. Porque em primeiro lugar, falar do que nós fizemos e no momento em que fizemos e dos países que estão à nossa volta no momento em que se fez, eu acho que nós, a par deste, também temos então que falar dos Estados Unidos, do Canadá e da Inglaterra, que não são propriamente Estados comparáveis com aqueles que o Sr. Doutor referiu. E o esquema é igual? Não, é muito parecido. Nos Estados Unidos é muito parecido. A Inglaterra tem que entregar uma parte para obrigações do Tesouro ou para títulos do Tesouro e depois o resto para imobiliário. O resto é parecido. A Inglaterra é 1 milhão e cá é 500 mil. Proporcionalmente é a mesma coisa. Portanto, o problema que está a levantar não é um problema de valor, é um problema de princípio. Mas eu percebo, vamos lá ver uma coisa, a questão aqui é esta. Quanto à questão ética, eu não a discuto, porque também não discuto se nós devemos exportar para a China ou não devemos exportar para a China, ou se nós devemos... ou se nós devemos aceitar que as empresas chinesas venham para Portugal, ou não devemos aceitar, ou se devemos comprar à Venezuela. Se fosse uma altura em que as coisas estivessem bem economicamente, este processo era absolutamente inaceitável. Inclusive, sabe para quem? Para o CDS. O partido que mais se teria atirado para o chão contra os vistos gold há 10 anos era o CDS. Mas eu a questão política não discuto. Eu lembro, por isso é que eu lembrei a discussão do CDS em relação, por exemplo, à imigração. E é óbvio, quando eu digo esta discussão agora não vai ser feita, porque essa discussão devia ter sido feita de início, porque obviamente nós estamos num Estado que dá um visto gold, dá um visto a alguém que chega e compra uma coisa por 500 mil euros e que, se for preciso, deixa morrer afogados alguém que venha numa traineira de Marrocos, não é? No sentido em que isso aí já não dá para entrar. E, portanto, obviamente que isto tem questões morais muito complexas. Agora, deixe-me só para eu terminar. O ponto em que eu não concordo com o Paulo é que, objetivamente, o processo existe e eu acho que faz pouco sentido agora acabá-lo por causa disto. Acho que faz pouco sentido. Suspendê-lo. A minha proposta é suspender e avaliar. Não, eu sinceramente, eu repito, eu acho que isto nunca devia ter começado agora. Então duvido que vá acabar tão cedo. Desculpa, mas eu gostava de dizer uma coisa, porque eu percebo as suas preocupações do ponto de vista macroeconómico, como é que as coisas jogam, a questão dos privilégios, percebo isso tudo. Mas 2 pontos de partida. Primeiro, a questão de saber se nós estamos tão sozinhos como estava a dizer nisto e, sobretudo, com o conjunto dos maus alunos, daqueles que se portam mal, etc. Não é verdade. Não foram estamos. Os maus alunos na Europa que começaram isto. Não estamos. Foram os maus alunos e que foram os Estados. França também tem, com outras características, sim, é verdade. Mas França também tem, a Áustria também tem, etc. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Eu acho que aí nós temos que olhar para isto como é. Nós não podemos olhar para isto e tentar colar isto a uma realidade que não é a realidade que isto tem. Em primeiro lugar. Portanto, esta relativamente à questão dos que são os bons alunos, os maus alunos. Ou dos que têm as boas práticas e mais práticas, mais do que os alunos, os alunos não estão aqui em causa. Agora, a segunda questão é a questão de saber se isto é uma coisa positiva ou não é uma coisa positiva. E eu tenho dificuldade em discutir consigo a questão macroeconómica, em termos de princípios gerais, etc. Agora, há uma coisa que não há dúvida. Primeiro tenho dificuldade, mesmo não percebendo nada de macroeconomia, tenho dificuldade em perceber essa questão de se der um benefício tem um impacto positivo, aceito. O que tenho dificuldade em perceber é que haja quais são os benefícios que se podem dar sem ter um impacto negativo para além do positivo. E aqui o impacto negativo é o problema do processo judicial que temos aqui em curso. Porque de resto, e porque foi isso é que gerou os problemas que gerou. Portanto, nós tivemos... Mas isso não é um pormenor. Não é um pormenor, não, mas é um problema criminal. Ou seja, se nós temos um conjunto de pessoas... Aliás, deixe-me dizer... estranho que haja um problema criminal ao fim de 2 anos, uma lei estar em vigor? Deixe-me dizer... Desta dimensão. Não há estranho, nem deixe de achar. O que eu acho estranho. Não, mas deixe-me dizer uma coisa. Eu digo mais. É o caso mais grave que nós tivemos. Não, mas ouça, eu digo... À exceção dos submarinos e de outros casos que... Mas ouça, o que eu pergunto é, nós podemos achar... É razoável pensarmos que se estas pessoas tiverem praticado estes atos, que eu não sei se praticaram ou se não, mas é razoável pensarmos que estas pessoas só praticam estes atos em relação ao visto gold e não praticam estes atos em relação ao resto da sua vida e nas suas funções no Estado? Não. Os vistos gold, se calhar, desencadearam isto. Mas, quer dizer, o problema é das pessoas, não é dos vistos gold. Essa questão é essa. E depois podemos ir à questão do investimento. É evidente que eu puxo a brasa à minha sardinha. Eu trabalho alguma coisa com vistos gold, mas não muito. Mas trabalho em investimento imobiliário em geral. Outro tipo de investimento não tem a ver com isto, e muito pouco em promoção. Hoje em dia não há praticamente promoção imobiliária, há alguma reabilitação por via dos vistos gold, mas trabalho fundamentalmente em investimento, portanto, com clientes institucionais grandes que não têm a ver com este tipo de entidades. Mas a verdade é que isto, com este privilégio, que a única coisa que trouxe de mal foi pôr a nu uma realidade que o país tinha, porque não foram os vistos gold que os trouxeram, a realidade é que este privilégio, aquilo que fez foi que, efetivamente, houvesse um setor da economia portuguesa que, bem, mal, mais ou menos, nós podemos discutir isso. Agora,
Esta questão de dizer não se criaram-se 10 empregos é uma falácia, como é evidente, porque não se criaram 10 empregos. Porque os 1.000 milhões serviram para um conjunto de pessoas que estavam... 10 empregos era o chamado investimento. Não, claro, é o que eu estou a dizer, mas é uma falácia, porque isso não se pode dizer assim. Isto tem que se olhar para a realidade, e a realidade não é... O programa tem compra imobiliária e também tinha investimento para a criação de emprego. E esse foi praticamente... Mas não é isso, Ricardo. Mas quando as pessoas dizem quantos empregos é que se criaram e reduzem isso, estão-se a esquecer do resto. Claro, empregos indiretos. Como é evidente? Na área imobiliária, isso é óbvio. Sobretudo mantiveram muitos empregos que teriam desaparecido. E não sei quantas empresas que iam falir. Bancos que iam ter problemas gravíssimos. Isso já tem. Está bem, mas tem um bocadinho menos. Quando não tem, arranjam. Um bocadinho menos, pronto, mas pelo menos tem um bocadinho menos. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que, de facto, olhar para isto e dizer criaram-se 10 empregos é não olhar para a realidade. Não é? É não olhar para a realidade, é a mesma coisa que dizer o turismo criou empregos. Não criou, mas o facto de nós termos um turismo a funcionar fez com que se conseguissem manter naquela atividade muitas pessoas a trabalhar. Isto não é investimento. Isto não é investimento. Não, mas é atividade empresarial. Eu peço desculpa, mas isso é um complexo. Isso é uma atitude. Ok, pronto. Uma atitude então, um bocadinho. Eu concedo-lhe um bocadinho. Isto é um investimento muito pouco produtivo e que tem muito pouco impacto no mercado de trabalho e no emprego, que é uma das nossas prioridades. A questão é esta, é que do ponto de vista macroeconómico, do ponto de vista da política orçamental, da política económica, nós temos muitos instrumentos a utilizar. E a questão é saber se este é o melhor instrumento. Eu acho que este é o pior instrumento, é dos piores instrumentos. Mas nós temos que excluir uns para pôr os outros? A questão não é essa. Se nós temos outros instrumentos para pôr, então vamos pô-los em cima da mesa, discuti-los e criar emprego. Não podemos dizer, por causa deste não podemos ter os outros. Para mim, isto não é um acidente. Isto que está a passar-se neste momento não é um acidente. Isto é perfeitamente natural se nós olharmos para a filosofia, como é que isto é. Como é que isto é. Francamente, transferir um milhão de euros. Tenho dificuldade transferência de capital. Tenho dificuldade em perceber esse. Ficou aqui que é um ponto fundamental. E que eu concordo com a parte da questão dos privilégios, mas, e bastante com a questão, em absoluto com a questão ética, que era a prioritária, mas enfim, que não foi muito, pelo visto não comoveu assim tanta gente na altura, que há aqui um ponto que havia problemas em muitos setores, mas havia um problema dramático no setor imobiliário, que ainda há, mas havia um parque, se quisermos chamar de imobilizado, de casas que não tinham literalmente maneira de serem escoadas no mercado. E isto foi, obviamente, uma maneira imaginativa Ricardo, de o fazer. Porque, atenção, a questão não foi só do investimento do Estado. Compete resolver esse problema. Os Estados, porque isto resolveu. Não, quando falou que a questão dos bancos é que havia enormes carteiras imobiliárias paradas. Algumas delas estavam, de facto, no balanço dos bancos, enfim, altamente sobreavaliadas, e isto conseguiu, pelo menos, que saíssem muitas, e por senão eram aquilo como se diz hoje em dia, imparidades. Muitas delas iam bater diretas, mais tarde ou mais cedo, aos bancos, e, portanto, isto também serviu, obviamente, para ajudar toda uma cadeia no setor imobiliário, que começava, enfim, numa casa física existente num sítio, e ia por ali fora até ao banco que tinha financiado, e até aos construtores civis e às imobiliárias todas. E é óbvio que esta questão do visto gold existiu praticamente só para isso. Existiu e existe praticamente só para isso. E, portanto, foi resolvendo situações em algumas zonas das cidades. Os chineses, sobretudo, praticamente só compram casas novas, depois há outras pessoas que compram casas para reabilitação, porque os chineses normalmente não compram casas nenhuma. A esmagadora maioria das casas, em cada 100 casas compradas por chineses, 90 eram novas e 85 eram no Parque das Nações. Claro, o Parque das Nações depois não pode crescer mais e, portanto, lá os convenceram a comprar casas antigas. Como, atenção, Paulo, a mesma questão que está agora a ser usada, as isenções fiscais que se dão, claro que não é uma questão de não ter os mesmos problemas éticos, que se estão a dar a cidadãos europeus e de outros países reformados para virem para cá e pôr domicílio fiscal em Portugal, uma das razões é também imobiliária, porque muitas dessas pessoas estão a comprar casas, nomeadamente no Algarve, onde não se vendiam casas, não estamos a falar de casas de luxo, aí estamos a falar muitas vezes de casas, enfim, baratas, no sentido de valor muito mais baixo. Havia ali, paletes de apartamentos em zonas do Algarve que ninguém imaginava que agora se fossem vender e que de repente estão a vender, comprados por franceses, etc. Portanto, há aqui muitas políticas que podem ser obviamente discutíveis, mas eu também, enfim, podemos discutir de várias maneiras. Atenção, não pode ser discutido porque muitas dessas pessoas depois não vivem cá coisa nenhuma. Vêm cá 2 ou 3 vezes e continuam a viver em Paris e depois como é que pagam os impostos cá e no fundo os Estados estão-se todos a enganar um bocadinho. A questão ética fundamental que está a dar uma quase cidadania. Não é cidadania, é mais também não é verdade. Se analisar bem as condições de naturalização, quer dizer, basta viver cá 10 anos. Não basta. Deixa-me dizer uma coisa. Ter 18 anos. As pessoas dizem. Deixa-me dizer uma coisa. Deixa-me dizer isto
Porque eu acho que, e estamos a entrar aqui numa esfera, digamos, que tem a ver com os direitos de cidadania. Eu acho que tem a ver com os direitos de cidadania e com a circulação do espaço Schengen. E tenho pena que a União Europeia não tenha regulado, espero que o faça em breve, não é? Pronto, se nós não conseguimos fazer a reflexão por nós próprios, que eu acho que era o que se devia fazer aqui um período agora de 90 ou 120 dias, até porque os organismos não estão a funcionar, não têm direção, portanto, vão ter novos dirigentes, os novos dirigentes vão estar ali 90 dias aos papéis. E já vão estar 90 dias aos papéis. Os dirigentes não servem para nada, serviram para isto. Mas qual é o problema de suspender isto durante 90 dias? Não estou a dizer que é um problema, só estou a dizer que é desnecessário, mas não estou a dizer que é um problema. Não, eu acho que não há problema nenhum, e acho que há várias vantagens. Os dirigentes num processo destes não servem para nada, porque a realidade serviram para isto. Porque a realidade é esta, aquilo é um processo perfeitamente... Tanto servem que os principais, estamos a falar de um processo... alegadamente, claro, porque são os responsáveis dos serviços. Uma teia criminosa. Porque a realidade é que os processos não precisam daqueles dirigentes para ser despachados. Vamos lá ver uma coisa. Desculpe, só para existir aqui uma coisa. Eu acho que nós... Vamos lá ver. Olhando para a realidade como ela é, dos 1.000 milhões de euros que cá entraram... Não precisa como. É o CEF que dá a autorização. Está bem, está bem. O CEF tem competência delegada, são as pessoas lá que tomam as decisões. Não é preciso do presidente do CEF ou do diretor do CEF assinar os processos, não é por causa disso. Bem, aquilo é um processo burocrático, não é um processo que tenha sequer... Vamos lá ver. Eu, quando estou numa organização e delego alguma coisa num subordinado, não é? Para já... não é isso, eu não estou a dizer... O subordinado, se faz uma determinada coisa, tem que saber que eu estou de acordo, ou pelo menos que não estou em desacordo. Claro, mas não vai fazer uma coisa que vá contra os meus interesses. Caso... E é por isso é que é importante as cúpulas... Não é por acaso, mas deixe-me só... não é por acaso que isto aconteceu. Quer dizer, não é por acaso, não é... Não é por acaso, se aconteceu... É porque o figurino, é porque o modelo... Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Só em Portugal. A questão é que não tem nada a ver com isso. Em Malta também parece... Mas em Malta foi um problema completamente diferente. Em Malta, o mercado imobiliário ficou completamente não é destroçado, ao contrário. Foi uma especulação completamente disparada. Vendeu a cidadania, vendeu o passaporte. Claro, pronto. Mas isso percebe-se que possa não ser assim. Eu não, sinceramente, acho que eu só são questões eu tenho a dificuldade, eu percebo o que diz, mas, quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Nós estamos a tratar de um processo, neste caso concreto, que é um processo completamente com um conjunto de princípios de aplicação legal estrita, quer dizer, não há poder discricionário no sentido. Não há quem disse que isto era tão bem feito que não sei o quê. Então é muito simples. Isto é muito simples. Eu quero vir para Portugal. Não é? Sou um cidadão chinês. Quero vir para Portugal. Quero comprar uma casa. Vamos combinar. Tenho uma casa para vender. Aliás, trabalho no setor imobiliário. Não é? Tenho uma casa para vender. Eu quero autorização de residência. Bom, a casa custa 300 mil. Aliás, isso era uma das coisas que eu acho que valia a pena fazer, era ver o valor efetivo de mercado destas casas que foram vendidas. É abaixo de 500 custa mil. 300 mil, não é? Mas nós decidimos fazer a escritura por 500 mil porque isso me vai dar o visto gold. É assim tão difícil de furar este esquema? É muito difícil. É fácil. Deixe-me dizer, é difícil porque a pessoa que fizer isso vai pagar, antes de mais, uma mais-valia grande. Portanto, mais vale ao chinês comprar uma casa diretamente por 500 mil em vez de estar a fazer isso com essa pessoa. Portanto, é que nós temos que pensar, essas coisas são interessantes, mas na prática não tem... Mas na prática é assim, a casa é transacionada efetivamente por 400 mil. Okay? A casa vale 300 mil, o vendedor só quer receber 300 mil, não é? Eu pago 400 mil, nós acordamos que vai ser por 500 mil, as 100 mil vão para comissões. Não pode fazer isso. Não, isso é outra questão. As 100 mil vão para... Essa questão das comissões... Não, estou a explicar como é que as coisas se fazem. Há bocadinho disse assim, isto é uma coisa tão bem feita, tão blindada, que eu não percebo como é que isto acontece. Não percebeu o que eu disse. Esse exemplo, então. Não, mas não percebeu o que eu disse. Não percebeu o que eu disse. Não percebeu o que eu disse. Aquilo que eu disse é que a lei... Mas ouça, deixa-me só dizer... Agora, desculpe lá, mas é o comprador. É o comprador, não é? É o comprador que quer vender a casa por 300 mil. Nós combinamos, não é? Portanto, é o vendedor e eu sou o comprador. Eu sou o comprador, eu é que pago o IMT, não é? E é que vou pagar o IMI. Portanto, obviamente vou pagar o IMT sobre 500 mil, mas isso a mim também não me causa grande dano, mas eu não lhe vou dar 500 mil, eu vou-lhe dar 350 mil. A casa valia 300 mil para si, já ganha mais qualquer coisa. 150 dá a quem? Já ganha mais qualquer coisa. Não, os outros 150, mas alguém controla os 500 mil. Controla? Os 500 mil. O CEF não emite a autorização se o banco não declarar que foram pagos. Por azar, pois é, mas é que há aqui uma pessoa, não é? Há um CEF que controla, não é? Não, mas quem é que depois controla a pessoa que controla? O CEF não é a pessoa que controla, o CEF é a entidade. E a entidade CEF, ou seja,
Eu insisto nisto. Eu até posso pagar 500 mil e depois devolverem via uma offshore. Mas isso, isso é tudo interessantíssimo, mas isso são telenovelas que não têm a ver com a realidade. Não, a realidade é o que a gente está a ver. Alegadamente, corrupção, branqueamento de capitais e não sei o que. Isto são telenovelas. Eu acho que há duas formas de nós falarmos disto. Está a dizer que isto é telenovelas? Quer dizer, há duas formas de nós falarmos disto. Uma é falarmos disso dessa forma, que é pôr tudo num cesto, baralhar isto tudo e em função de uma situação criminosa que existe, se existir, uma situação de crime, pessoas que violaram a lei, praticaram crimes, se é que praticaram, nós olharmos isto a essa luz. Eu parece-me mal, porque nós não podemos, aliás, hoje o Dr. Paulo Porta disse a mesma coisa, não fecha a Junta Autónoma das Estradas porque houve um caso de corrupção na Junta Autónoma das Estradas, deixa de dar cartas de corrupção porque houve... Portanto, acho que esse é o mau princípio para definir o coisa. Mas vamos lá ver uma coisa. Olhando para o modelo, o que eu lhe digo é o seguinte. Eu não tenho razão nenhuma. Eu confesso-lhe que, quer dizer, eu não sou propriamente a minha sociedade de advogados, é uma sociedade de advogados na minha área, que é a área do imobiliário, e se calhar 10% da nossa atividade são Golden Visas, na minha área. Portanto, eu não sou daquelas sociedades que fazem 500 Golden Visas, que sabem tudo, etc. Claro, e portanto, não, estou a dar uma opinião de experiência, estou a dar uma opinião experiente, por isso é que cá estou. A diferença é essa, eu estou a dar uma opinião. E o que lhe digo é que a experiência que eu tenho é uma experiência em que eu até posso dizer que a minha sociedade é uma sociedade com regras de compliance mais graves ainda do que as regras normais dos bancos, etc. E isso talvez faça até com que há alguns chineses esquisitos que não venham trabalhar comigo. E, portanto, a minha experiência é uma experiência que não é a realidade toda. Pronto, eu até admito isso tudo, seja como for. Mas vamos assumir que a minha experiência é uma experiência normal, de alguém que opera neste mercado e, portanto, que as pessoas vêm ter comigo as pessoas boas e as pessoas más. Vamos admitir que é assim. O que eu digo é que, por exemplo, as únicas situações que eu tive no CEF de coisas que foram para trás porque na declaração do banco não estava explicitado a situação. Exatamente quais eram os pagamentos, quando é que foram os pagamentos, como é que foram feitas as transferências bancárias, etc. Sem isso, do banco português, o CEF não emite as declarações e não emite os vistos. Que ficam cá com o dinheiro? Eu nem sei como é que se operacionaliza a lei, sinceramente. Mas está a ver, mas aqui isso é que eu acho fundamental. Como é que se sabe que a pessoa mantém o dinheiro? Não, a pessoa não tem que manter. O comprador, se for um estrangeiro, pode levar o dinheiro embora no dia seguinte, como é óbvio. O vendedor, estou a dizer o vendedor. Bom, mas entretanto já foram pagos para a renovação. Ao fim de um ano tem que renovar. Para a renovação tem que manter a casa, não é o dinheiro. No caso do imobiliário tem que manter a casa, no caso do investimento em capital tem que manter o dinheiro. Exatamente. Pronto, e tem que demonstrar com uma declaração bancária que tem cá o dinheiro. Exatamente. E que o dinheiro vai-se embora. Não, isso não. A esmagadora maioria são casos. Está a ver, mas é que é isso. Eu acho que isto nós estamos aqui imobiliário. Estamos aqui a tratar deste assunto. Há um registro perdial que diz se a casa deixou de ser daquele senhor. Não, isso é óbvio. A casa é e como 90%, mas ouça, como 90% é imobiliário, nós também não podemos fazer isto de uma forma que é, quando é imobiliário, pouco dá jeito, é imobiliário. Pouco não dá jeito é transferência de capital, que é onde é mais difícil ver. Quer dizer, nós temos que olhar para isto como isto é. E, portanto, isto... Deixe-me só dizer, eu acho que há fábulas que se criam aqui, como, por exemplo, a fábula de que o investimento imobiliário, em geral, neste momento está muito mal, quando o investimento imobiliário, neste momento, em Portugal, está aos níveis de 2008 ou 2007. E, portanto, a realidade, investimento institucional não tem nada a ver com os Golden Visas, tem a ver com investidores institucionais internacionais que têm um comportamento completamente diferente disto, compram dívida soberana, compram imóveis para rendimento, é a mesma coisa, não estamos a falar da mesma coisa. Portanto, resumindo e concluindo, eu acho que se nós olharmos para isto como isto é e não fazendo esta coisa muito geral de tratar tudo ao mesmo tempo, como é que isto se calhar é mais fácil. Ninguém sabe como é que é mais fácil. Esgotámos o tempo para a nossa conversa, professor, desculpe. Boa noite aos três, muito obrigada.